Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos esse vídeo para o vídeo de número 158. A Gênesis capítulo 14, obsessões e possessões. A questão ainda é a questão de número 46, quando nós encerramos no vídeo anterior, é daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica à do médico curador. Nos casos de enfermidade, preciso se fazer expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Aí Kardec já está esclarecendo-nos a respeito dos fluidos benéficos que expele os fluidos maléficos, né? Mas é uma sequência. E por isso ele continua assim: nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, atuar sobre o ser inteligente, né, que é o espírito, ao qual é preciso se possuir o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Então, o que Kardec está querendo dizer com isso? Quando aqui nós comentamos a respeito de casas espíritas sérias e casas espíritas não sérias, obviamente, a nossa intenção é separar o joio do trigo e tentar mostrar que não se logra êxito nas casas espíritas não sérias, tanto quanto nas casas espíritas sérias, por mais que é preciso dizer, como já dizemos isso em vídeos anteriores, dissemos isso em vídeos anteriores, que há também falhas dentro das casas espíritas sérias, por causa do personalismo, né? Então, nós temos que entender que ninguém é perfeito. Todo mundo está buscando, né? Estão tentando fazer a sua parte, tentando fazer o melhor. Mas se nós nos apoiarmos nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, essa certeza temos de que erramos menos, né? Erramos menos. Agora, o lamentável é que muitas pessoas, eles são avessos às obras de Kardec, né? E criam lá alguns cursos por conta própria deles e Kardec é deixado de lado. Esse é um dos grandes perigos. Então, mesmo sabendo que nas casas espíritas sérias, né, também há ali alguns equívocos, ocorre nas casas espíritas sérias também algumas arbitrariedades, menos que nas casas menos sérias. Pois o que Kardec está dizendo aqui agora é que, por exemplo,
Na casa espírita, existe na casa espírita um trabalho que chama trabalho de desobsessão. Então, os médios, eles têm que... Isso não é que tem, não. É o dever, a responsabilidade, né? Exige que seja dessa forma, até pelo fato da compenetração, da interligação com o mundo espiritual. É preciso que os médios se conscientizem-se disso. A comunicação com o mundo espiritual, vamos pensar por esse lado assim, ela é como, né, ela é igual um cano d'água sujo. Se a fonte é limpa, mas se o cano encontra-se cheio de lodo por dentro, a água vai chegar cheia de lodo àquele que a procura. Mas se limpam o cano por dentro, já que vem de uma fonte limpa, a certeza que temos é que aquele que a busca, ele desfruta de uma água limpa. Então, os médios, eles têm que se conscientizar. Todos os trabalhadores da casa espírita é exigido dessa forma: disciplina, disciplina, disciplina. Então, para que logremos êxito na comunicação com o mundo espiritual, nós temos que nos preparar. A higienização mental, o policiamento dos pensamentos, policiar as nossas vistas, policiar a nossa boca, policiar o nosso ouvido, policiar a nossa moral, o nosso caráter, policiar nossas atitudes, policiar os nossos hábitos, nossos comportamentos. Olha quanta coisa, né? Policiar o nosso dia a dia. Policiar a disciplina, a paciência, a resignação, a aceitação. Policiar. Ter paciência não adianta. Então, até porque nós vivemos, ou nós nos encontramos rodeados de espíritos desencarnados que não querem o nosso êxito. Por isso, repetindo, por isso Jesus nos disse: orai e vigiai. Porque Jesus sabia, como presente, como sabe, o quanto nós somos atacados, atingidos, afetados pelos espíritos que não querem, né? Então, veja bem, a casa espírita, o trabalho de desobsessão, a doutrina dos espíritos nos esclarece que, por exemplo, um centro espírita onde tem lá 400 médios, por exemplo, o tamanho do grupo de 400 médios, né, todos os dias, é preciso ser um centro espírita muito grande. É preciso ser. Não só na parte física, quanto também na parte de equilíbrio. Um preparo imenso.
Então, vejamos, uma casa espírita, mas eu não vou tratar desses de 400 médios, não, porque eu conheço centros espíritas no Brasil que tem 400 médios nos trabalhos de desobsessão por dia, isso na cidade de São Paulo. Mas é impossível, Luiz. É possível. Eu conheço. Só que tem um processo rotativo, né? Veja bem, se eu participo no dia 1º de agosto de um trabalho de desobsessão, onde faz-se presente 400 médios, esses 400 médios e eu, ou melhor, esses 399 e eu, nós só vamos retornar aos trabalhos de obsessão daqui um mês. Porque hoje é 400, amanhã é mais 400, depois de amanhã é mais 400, e assim, todos os dias do mês. Todos os dias, assim que eu quero dizer. Os trabalhos de obsessão naquela casa, deixa eu ver se eu me lembro, era na segunda e na sexta-feira. Então, na segunda é uma equipe de 400 médios, na sexta-feira outra equipe de 400 médios. Então, eu e essa equipe de 399 médios, nós só retornamos no próximo mês à casa de tanto médium que há naquele recinto lá trabalhando, né? Eu podia dizer o nome, mas não vou dizer não, até por uma questão de ética. Agora, numa casa espírita pequena, então, a doutrina dos espíritos recomenda no máximo 12 médios, estourando 14 médios em uma mesa. Não precisa ser exatamente uma mesa, porque a mesa ela serve só para encostar os braços, para a pessoa descansar os braços e às vezes até para cochilar, né? Cochilar. Então a mesa serve para encostar os braços, pôr os livros, pôr uma jarra de água com água, que também não é recomendável, porque pode ter ali um médium indisciplinado, cujo se apresenta ali um espírito meio revoltado, ele pode quebrar aquela jarra de água ali, machucando aqueles médios que ali estão presentes. Então a doutrina dos espíritos recomenda no máximo 14 médios, e outra também, além dessa disciplina toda, vamos dizer assim, um preparo em todos os sentidos. Então os médios têm que se conscientizar-se de que, por exemplo, você faz parte de um trabalho de desobsessão? Faço. Beleza. Então, a doutrina dos espíritos em si, ela nos recomendam. E eu me esqueço agora um livro, Obsessão, Desobsessão. Não sei se é de Edivaldo, não. Acho que é de Chico Xavier. Obsessão e Desobsessão. É um excelente livro que prepara o indivíduo para os trabalhos na casa. Então, é recomendado uma disciplina muito grande. Então, você participa de um trabalho de obsessão? Participo. Então, é natural que você tenha que se conscientizar com todo respeito que para um bom êxito nos trabalhos, para lograr êxito, né? Você precisa se conscientizar. Por exemplo, os trabalhos na segunda-feira? Na segunda-feira. Então, sábado e domingo, abster-se de carne, de bebida, abster-se de sexo durante esses 2 dias, cigarro, café, bebida,
nada. A pessoa tem que... Agora, dificilmente as pessoas conseguem essa disciplina. Então, isso é sábado, domingo, para trabalhar na segunda-feira. Agora, o que Kardec está dizendo aqui a respeito também dos intermediadores, que muitas pessoas os consideram como doutrinadores. Porque na casa espírita séria, os benfeitores espirituais, eles levam ali aqueles espíritos obsessores. Por exemplo, você um dia chegou à casa espírita e você foi assistir no atendimento fraterno, depois psiquiátrico, e depois deu-se sequência naquele atendimento àquele espírito obsessor. Então, é preciso entender que o espírito obsessor, você não o convence na primeira vez que ele se manifesta. Você não o convence. Você não o convence que ele desista daquele processo todo de vingança. Você não o convence. Então, o muito que pode acontecer em certos casos, os benfeitores espirituais retornam com esse espírito obsessor umas 20, 30, 40, 50 vezes àquela casa no trabalho de desobsessão. E ali ele se manifesta 40, 50 vezes como se fosse a primeira vez. São seres irredutíveis. Obsessores são terríveis pelo fato do não perdão daquilo que cometeram com ele. Então, por exemplo, eu ali na casa espírita me encontro, né? Eu sou a pessoa obsidiada. Então é óbvio que o obsidiado, ele não atua como médium, porque ele não tem condições. Então, casas espíritas que botam o obsidiado para receber o espírito, essa casa espírita está cometendo um crime. Porque o obsidiado ele não tem condições, pelo fato de todos os canais encontrarem-se obstruídos por aquele obsessor. Então, o que os benfeitores espirituais fazem? Eles anestesiam aquele obsessor. Você encontra-se ali naquela casa, nos trabalhos de obsessão, sentado ali na assistência, mas não é plateia, porque os trabalhos de desobsessão não deve existir plateia. Mas você, pelo fato, só tentando explicar nesse caso, nesse sentido, só para você ver uma coisa. Você, como está passando por umas sérias dificuldades nessa área da obsessão, o presidente da casa, né, até por uma questão assim de bom senso, ele te convida e pede para você se sentar ali, né, a uma cadeira distante ali da mesa ou ali daquele grupinho de pessoas que estão, né, para trabalhar. E ali os mentores trazem aquele espírito teu obsessor, porque eles levam aquele obsessor para os hospitais, lá eles anestesiam ele, trata dele. Isso também
é complexo, viu? Não vamos pensar que todos é assim, porque não é não. Mas vamos por esse lado, só para a gente entender uma coisa. Então, os mentores espirituais trazem à casa espírita aquele espírito obsessor teu. Só que ali é necessário que um médium compatível, um médium disciplinado. Então, os mentores espirituais, eles procuram ali na casa, naquele momento, um médium disciplinado, um médium que tem disciplina, um médium que tem conhecimento, entendeu? Um médium educado, mediunidade, dons mediúnicos educadas, né? Aí o que acontece? Porque, caso contrário, aquele espírito, ele não consegue sintonizar com aquele médium. Pois bem, os benfeitores conseguem sintonizar ele com o médium ali, só para simplificar. Aí vem lá o intermediador, que aqui na Terra muitos os consideram como doutrinadores. Na verdade, não existe doutrinadores, e sim intermediador, né? Porque doutrinador parece que vai doutrinar aquele espírito. Não. Nós não temos condições de doutrinar nem nós mesmos, nós temos que entender a responsabilidade, né? Tá bom. Só que uma coisa. O obsessor, ele sabe se o intermediador tem moral, tem caráter. O obsessor, ele sabe se aquele intermediador tem o direito de se dirigir a ele, espírito obsessor, de uma forma assim, educativa. Olha, meu irmão, perdoa ele. Ele está em busca da redimissão. Perdoa ele. Se o intermediador não tem moral, não tem caráter, ele diz assim: quem é você para me dizer isso? Você não tem moral, você não tem caráter nenhum para me dizer isso. E joga na cara, com todo respeito ao termo, ele joga na cara do intermediador toda a pobreza de moral do intermediador. Então a responsabilidade, gente, do intermediador é muito grande em matéria de disciplina. Além do conhecimento que ele deve possuir, além do conhecimento que ele deve ter, ele ainda deve, assim, policiar bastante, ter uma disciplina excelente, ele deve, enfim, vigiar, orar, ele tem que ter uma moral, ele tem que ter um caráter, ele tem que, ele tem que ser um exemplo ali. Porque o obsessor sabe quem está conversando com ele. Quem está conversando com ele. O obsessor sabe. O obsessor de verdade, tá bom? Sabe. Eu te conheço. Eu sei quem é você. Eu conheço tua moral. Eu conheço o teu caráter. Você sim pode falar comigo do jeito que você está falando. Você não. Você não tem moral nenhuma para se dirigir a uma palavra a mim. Você é um lixo, igual a mim mesmo. Então, lixo não se recupera lixo.
Essa é a visão deles. Por isso que a doutrina dos espíritos, sabe o que isso é a visão deles? Porque são seres doentes, são seres que estão ali em sofrimento. Mas por isso que a doutrina dos espíritos é o consolo prometido por Jesus. Porque primeiro nós precisamos nos evangelizarmos. Primeiro nós precisamos colher, adquirir conhecimento. Nós precisamos nos educarmos. Nós precisamos educar a nossa moral, o nosso comportamento, as nossas atitudes, se quisermos nos dirigir a alguns espíritos. Agora isso, gente, numa casa espírita séria, tá bom? Porque na casa espírita que não é séria, isso não é exigido. Porque os médios não são sérios. Os trabalhos não são sérios. Os espíritos não são verdadeiros. Vamos continuar nesse assunto? É o mesmo assunto que nós estamos falando aqui. Nós vamos continuar nele no próximo vídeo.